Olá, bom dia. Que prazer estar novamente contigo. Eu sou seu amigo Carlos Bock. Estamos chegando à parte final da nossa jornada Intimidade com Deus. Essa é a 5ª jornada espiritual, 40 dias com Deus, e o tema geral, comunhão e profecia. Estamos na parte de número 6, que tem como tema comunhão e compromisso. Essa parte foi escrita pelos pastores Reinaldo Siqueira, Wilson Wendwright, Haroldo Vander Lopes, e o tema de hoje é o 36º dia, Preparo Permanente, parte 1. Na jornada do 32º dia, falamos dos apelos proféticos para que nos preparemos para o conflito final. Foi mostrado que estar preparado cada dia para o encontro com Cristo é o mais importante compromisso do remanescente. Mas surge a pergunta: que tipo de preparo é apropriado para que não sejamos surpreendidos por esse grande dia, o preparo comportamental ou o relacional? Qual é o maior perigo que corremos quando adotamos o critério comportamental? Quais os dois tipos de obras que eles, comportamental e relacional, produzem? Há lugar para o esforço humano na salvação e no preparo? Se houver, qual é a parte do ser humano e qual é a parte de Deus? Outras perguntas que devem ser consideradas são: há lugar para o esforço humano na salvação e no preparo? Se houver, qual é a parte do homem e qual é a parte de Deus? Na jornada de hoje e amanhã, o Dr. Wilson Wendwright estará respondendo a estas e outras perguntas sobre a questão do preparo permanente para o encontro com Cristo diariamente. Vai ser uma bênção. Vamos, então, ao estudo. Algumas pessoas evitam falar sobre os eventos finais porque não querem ser taxadas de alarmistas e porque dizem que as pessoas buscariam a Deus por temor e não por amor. Creio que não é ser alarmista dar atenção a um perigo iminente e preparar-se para enfrentá-lo. Ao contrário, é indício de são juízo tomar as necessárias providências para qualquer situação difícil. Além disso, os eventos finais, longe de ser um assunto negativo que infunde medo, é muito positivo. Porque quando nos inteiramos de todos os fatos que Deus nos revela em Sua palavra e nos escritos do Espírito de profecia, nosso coração se fortalece com tantas promessas maravilhosas da companhia de Cristo e do ministério dos seus anjos, com garantia de proteção divina e livramento final, e esta é uma boa razão para se estudar os eventos finais. Outra razão para se estudar as profecias e promessas relacionadas com os eventos finais são as palavras de Jesus aos seus discípulos. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. João, capítulo 13, versículo 19. Cristo quer que conheçamos o que sobrevirá ao mundo no fim dos tempos, para não sermos pegos de surpresa. E, quando isso acontecer, nossa confiança nele seja fortalecida. Há outra razão ainda, que tem que ver com a demorada da volta de Jesus embutida na profecia. O estudo das profecias e promessas é importante para nos tranquilizar e animar. A alegria da antecipação do fim do sofrimento nos dará coragem para prosseguirmos em nossa jornada para o céu. Por que não estudar as profecias e promessas dos eventos finais como alguém que deseja ardentemente que Jesus volte logo, em vez de sentir medo que ele volte e não esteja preparado? Embora o estudo dos eventos finais e da volta de Jesus seja indispensável, erramos em não estudar mais sobre o preparo necessário para enfrentá-los sem medo. Este é o propósito desse estudo. Preparo. Certa vez um aluno me perguntou como deveria preparar-se para o exame final da disciplina que eu estava ministrando. Ele trabalhava todas as tardes e noites da semana, depois de assistir às minhas aulas na parte da manhã, e queria saber se era um bom plano dedicar 2 dias antes do estudo só para se preparar.
Mostrei-lhe que havia algo mais importante do que preparar-se 2 dias antes do exame. É estar preparado hoje e permanecer preparado. E isso era um desafio maior, porque deixar o preparo para mais tarde seria mais fácil. E perguntei-lhe: que diferença fará o seu plano em seus estudos de cada dia? Nenhuma. Esse fato serve para ilustrar um ponto que desejo destacar. Há algo mais importante do que deixar o preparo para o futuro. Há algo mais importante do que deixar o preparo para o futuro. Alguns querem saber a sequência de eventos finais para ver por quanto tempo mais podem adiar seu preparo. Com essa visão, que diferença fará os estudos dos eventos finais em sua vida hoje? Nenhuma. Há algo mais importante do que o preparo futuro? Sim, é estar preparado agora e permanecer preparado até que Cristo venha. E como você saberá se está preparado hoje para os eventos finais? Comportamento versus relacionamento. Há 2 critérios de preparo. Primeiro, é você olhar para o seu comportamento. Isso é natural do ser humano querer saber o tipo de comportamento que deve apresentar para se sentir preparado. Você pergunta: como devo pautar a minha vida para estar preparado? Quão perfeito devo ser? Será que já alcancei a perfeição? Você tenta e se esforça por algum tempo, mas descobre que não houve progresso. Então, você desanima, fica angustiado, e sua angústia espiritual será tão grande quanto a diferença entre o que realmente você é e o que deveria ser. Você pensa em deixar o preparo para um pouco antes da volta de Jesus e confia que a chuva serôdia poderá prepará-lo para o céu. Nessa condição, toda vez que você pensa ou ouve falar sobre eventos finais, você sente medo por não se achar preparado. Até evita assistir aos seminários sobre os eventos finais. O preparo para os eventos finais, baseado na conduta, fará com que a sua atenção esteja inevitavelmente concentrada em você mesmo e no seu desempenho. E quando você olha para si mesmo, não vê como pode se salvar. Quando o pensamento se concentra no próprio eu, é afastado de Cristo, a fonte de vigor e vida. Por isso, é constante empenho de Satanás conservar a atenção desviada do Salvador e evitar, assim, a união e comunhão do ser humano com Cristo. Caminho a Cristo, página 71. O que Satanás usa para distrair a atenção do cristão? Os prazeres do mundo, os cuidados, perplexidades e pesares da vida, as faltas alheias ou nossas próprias faltas e imperfeições. Para uma dessas coisas ou todas elas, procurará Satanás distrair a atenção. Não se deixe desviar por seus artifícios. Caminho a Cristo, página 71. Segundo, um outro critério para você saber se está preparado para os eventos finais é o relacionamento com Jesus. Sua parte no preparo acontece quando decide cada dia dar o primeiro lugar em suas prioridades a Deus para ter comunhão com Ele. Estar preparado e permanecer preparado é resultado de uma comunhão diária e permanente com Jesus. Isso pode ser visto na experiência das 10 virgens de Mateus, capítulo 25. Todas pensaram estar preparadas para a vinda do noivo, mas a demora provou que apenas as 5 prudentes estavam preparadas. E você conhece o restante da história. Enquanto as virgens imprudentes correram para buscar o que lhes faltava, o noivo chegou. As que estavam preparadas entraram com o noivo e a porta se fechou. Quando as imprudentes voltaram e bateram a porta para entrar, foi-lhes dito: não vos conheço. A pergunta decisiva é: você conhece a Jesus? Você está gastando tempo cada dia para conhecê-lo? É através da comunhão diária que você irá conhecê-lo e, conhecendo, você estará preparado para encontrá-lo na sua vinda. Muitos religiosos, por ocasião da vinda de Jesus, dirão: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos milagres? Então, lhes direi explicitamente: nunca vos conheci.
Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23. O preparo não está baseado em sua conduta sobre o que você faz. O preparo está baseado sobre quem você conhece. O maior perigo hoje: aquele que busca o preparo pelo critério comportamental não tem uma compreensão correta da salvação. Você pensa que deve lutar para ser bom e que quando fez tudo o que foi possível, Cristo virá em seu auxílio e o ajudará a fazer o restante. Você confia em uma salvação parcialmente pelas obras e parcialmente pelo poder de Jesus. Esse é o maior perigo hoje. É contra esse perigo que a tríplice mensagem angélica e o quarto anjo de Apocalipse 18 advertem as pessoas. O perigo de não compreenderem a mensagem da justificação pela fé, que soará de uma parte da terra para outra para se preparar o caminho da vinda de Jesus. Se você não encontra tempo no dia a dia para buscar a Jesus e a sua salvação, então você não compreende a justificação pela fé. E está tentando salvar-se a si mesmo. Se a maioria dos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia não tira alguns minutos por dia para buscar a Jesus e sua salvação, então certamente não compreendem a justificação pela fé e estão tentando salvarem-se a si mesmos. Porque a única maneira de você não cair no pecado da salvação pelas obras é buscar cada dia Jesus e gastar tempo adorando e aprendendo a confiar mais e mais em sua graça. Aquele que encontra tempo para tudo, menos para Deus, não compreende a mensagem da justificação pela fé e, consequentemente, não está preparado para os eventos finais. Arriscaria dizer que os adventistas são capazes de aceitar a premissa de que a justificação é pela fé somente, mas uma maioria defenderá a ideia de que a santificação ou a vida cristã é pela fé mais as obras. Por acaso as obras não fazem parte da salvação? Dois tipos de obras. Há dois tipos de obras: obras da lei, Romanos capítulo 3, versículo 20 e 28, e obras de fé, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. Qual é a diferença? Obras da lei são as obras de obediência à lei, usadas como meio de salvação. As obras da fé são o resultado da salvação em Cristo, são os frutos do Espírito. O que se opõe à justificação pela fé? São as obras da fé? Não há um dualismo contraditório entre obra de fé e justificação pela fé. Mas as obras da lei e justificação pela fé são irreconciliáveis e exclusivas, porque as obras da lei anulam a morte de Cristo. Gálatas, capítulo 2, versículo 21. A salvação está baseada no relacionamento com Deus e não na nossa conduta. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Romanos, capítulo 3, verso 20. A salvação não está baseada sobre o que você faz, e sim em quem você conhece. Esse conceito de justificação pela fé tem influenciado alguns cristãos a pensar que nada do que se faz tem relação com a salvação. Mas deve-se notar uma importante diferença. As boas obras não têm nada que ver com a causa da salvação. Esta é a palavra que faz toda a diferença. A salvação é causada totalmente pelo Senhor Jesus Cristo e a aceitação dele e contínua comunhão com ele. Quando se inicia um relacionamento com Cristo, seus pecados são perdoados. Ao continuar seu relacionamento com ele, sua vida cristã continua
crescendo. O relacionamento com Cristo é o que vale na salvação e no preparo. Sua graça é dessa maneira que você aceita continuamente sua graça e permanece preparado. A pergunta importante é: você conhece a Jesus? Você o conhece como o seu amigo pessoal? Esforço humano e o poder divino. Há lugar para o esforço humano na salvação e no preparo? Se houver, qual é a parte do homem e qual é a parte de Deus? Alguns que enfatizam tanto o esforço humano que não há lugar para Deus operar. Outros enfatizam tanto o poder divino que deixam o homem passivo, sem fazer nada. Como relacionar o esforço do homem com o poder de Deus? A justificação não é concedida sem o desejo do pecador de querer ser justificado. Embora a salvação seja de iniciativa divina, Deus exige uma resposta de fé. Se o pecador aceitar a Jesus Cristo pela fé como expiação dos seus pecados, então haverá justificação. Depois da justificação, a relação entre o poder de Deus e o esforço humano na santificação é claramente demonstrada em João capítulo 5, verso de 1 até o 5. A chave está nas palavras de Jesus no verso 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. A expressão sugere, primeiro, um relacionamento. Segundo, uma decisão por parte do crente e, terceiro, a direção do seu esforço e decisão. Todo o seu esforço deve estar na direção de buscar a comunhão com Deus. Essa é a luta da fé, lutar para que nada o afaste da comunhão com Deus. Satanás apresentará constantemente engodos para nos induzir a romper esse laço, escolher separar-nos de Cristo. É aqui que temos a necessidade de vigiar, lutar, orar, para que nada nos seduza a escolher outro Senhor, pois que estamos sempre na liberdade de o fazer. Qual é a parte de Deus na santificação? É prover todo o poder que você necessita para se salvar. Qual é a parte do ser humano? É buscar o poder de Deus através da comunhão. E, assim, pela constante entrega a Deus, sereis habilitados a viver a nova vida, a vida de fé. O esforço da vida cristã sempre está relacionado com o permanecer, comunhão, e jamais com a produção de fruto, que é consequência do permanecer. Reflita: o grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a terra toda com a sua glória, não ocorrerá sem que tenhamos um povo esclarecido, que conheça, por experiência, o que representa ser cooperador de Deus. Quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida de seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Texto do livro Serviço Cristão, página 253. Amanhã nós teremos o tema Preparo Permanente, parte 2, e será o 37º dia. Que Deus te abençoe ricamente, um forte abraço e eu te aguardo amanhã. Até lá.